Coletâneas de um Místico. Segundo capítulo. Iniciação. O que é o que não é. Segunda parte. Para compreender melhor o que constitui a iniciação e quais são os seus pré-requisitos, o estudante deve observar cuidadosamente que uma grande parte da humanidade está evoluindo, e de forma lenta e quase imperceptível, conseguindo atingir estados de consciência cada vez mais elevados. O caminho da evolução é uma espiral quando observamos unicamente sob o lado físico, mas é uma lemniscata quando visto em seu lado físico como no espiritual. Veja o diagrama catseu-químico no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Na lemniscata, ou forma de 8, há 2 círculos que convergem para um ponto central, e esses círculos podem ser considerados símbolos do espírito imortal, o ego em evolução. Um dos círculos significa sua vida no mundo físico, do nascimento à morte. Durante este curto período de tempo, ele planta uma semente a cada ato praticado, e em troca colherá uma correspondente experiência. No entanto, do mesmo modo que podemos semear e nada colher daquela semente, porque caiu em solo pedregoso entre espinho, etc., também a semente da oportunidade pode perder-se devido à negligência no lavar o solo. A vida será então infrutífera. Por outro lado, à medida que a atenção e o cuidado do cultivo aumentam imensamente a força produtiva da semente, assim também a séria dedicação aos vários afazeres da vida, aproveitamento das oportunidades para aprender as lições de cada dia e extrair delas a experiência que contém, redunda em mais oportunidades, e ao fim de um dia de experiência, o ego encontra-se à porta da morte, carregando com os mais ricos frutos colhidos através da vida. Ao terminar o trabalho objetivo da existência física, quando o dia da ação acabou, o ego entra no trabalho subjetivo da assimilação, realizando durante sua permanência nos mundos invisíveis, que compreende o período desde a morte até o nascimento, simbolizado pelo outro anel da lemniscata. Como o método de realizar esta assimilação já foi minuciosamente descrito em várias partes da nossa literatura, não é necessário repeti-lo aqui. Lembramos, no entanto, que no momento em que o ego chega ao ponto central da lemniscata, a qual divide os mundos físico do psíquico e que chamamos a porta do nascimento à morte, designação depende do lugar onde nós próprios estejamos no momento desse ego entrar ou sair da vida. Ele traz consigo um conjunto de faculdades ou talentos adquiridos em suas vidas anteriores e que poderá usá-las ou não durante sua próxima existência. Seu crescimento anímico dependerá do uso que fizer dos seus dons. Se por muitas vidas ele satisfez principalmente a natureza inferior, viveu para comer, beber e divertir-se, sonhou e passou a vida em especulações metafísicas sobre a natureza de Deus, abstendo-se sempre de todas as ações necessárias, evidentemente será deixado para trás pelos mais diligentes progressistas. Agrupamentos desses preguiçosos formam o que chamamos raças atrasadas, enquanto os participantes e dinâmicos que estão despertos para aproveitar todas as oportunidades são os pioneiros. Contrariamente à ideia comumente aceita, isto se aplica também para aqueles que trabalham na indústria. O fato de ganhar dinheiro é uma circunstância, um incentivo. Além desse aspecto, o seu trabalho é tão ou mais espiritual do que aqueles que passam o seu tempo orando em prejuízo de uma atividade inútil. Assim torna-se claro que o método de crescimento da alma, alcançado pelo processo da evolução, requer a ação na vida física, seguido de um processo de reflexão no estado pós-mortem. Aqui as lições da vida são extraídas e completamente incorporada à consciência do ego, embora as experiências em si mesmas sejam esquecidas, do mesmo modo que esquecemos nosso esforço quando aprendemos a tabuada.
embora a faculdade de utilizá-la permaneça conosco. Este processo extremamente vagaroso e monótono está perfeitamente de acordo com as necessidades das massas. Porém, existem alguns que esgotam mais rapidamente as experiências dadas, exigindo e merecendo um campo maior para utilizar suas energias. A diferença de temperamento é a responsável pela divisão em duas classes. Uma classe, guiada por sua devoção a Cristo, segue os ditames do coração em seu trabalho de amor por seus semelhantes. Índoles maravilhosas tornam-se luzes de amor num mundo sofredor. Nunca são movidos por motivos egoístas, mas estão sempre prontas a abdicar de seu conforto pessoal para ajudar os outros. Assim foram os santos, que tanto trabalharam como rezaram, nunca se esquivando do dever e da oração. Não estão mortos hoje. A terra seria um deserto estéril, apesar de toda sua civilização, se eles não tivessem circulado pelo mundo com mensagens de perdão, iluminando a vida dos sofredores com a luz da esperança que irradia de seus semblantes amorosos. Se eles tivessem apenas o conhecimento possuído pela outra classe, certamente não teriam ajudado tanto os que buscam o caminho para o reino. A mente é a característica predominante da outra classe. Para ajudá-la em seus esforços na direção do conhecimento, as escolas de mistérios foram introduzidas primeiramente onde o drama do mundo estava sendo representado para dar à alma aspirante, enquanto estava em levada resposta às perguntas sobre a origem e o destino da humanidade. Quando desperta, era instruída na ciência sagrada de como ascender, mas seguindo o método da natureza, que é Deus em manifestação, plantando a semente da ação, meditando sobre a experiência e incorporando a moral essencial para obter finalmente um crescimento anímico correspondente. Com essa importante característica, aprendemos que, no curso normal das coisas, uma vida inteira dedicada à semeadura e uma existência pós-mortem, dedicada à meditação e incorporação da substância anímica, farão com que este ciclo de mais ou menos 1000 anos possa ser reduzido a um dia. Como assegura a máxima mística, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, seja qual for o trabalho executado em um único dia, se repassado à noite antes de cruzarmos o ponto neutro entre o estado de vigília e o sono, poderá ser incorporado à consciência do espírito como valioso poder anímico. Quando este exercício é executado fielmente, os pecados de cada dia assim revistos são apagados e o homem começa uma nova vida com uma força anímica acrescentada, obtida em todos os dias de uma vida de probacionista. Mas assim há um grande mas. A natureza não deve ser enganada. Deus não pode ser escarnecido. O homem colherá aquilo que semear. Não devemos pensar que uma revisão superficial dos acontecimentos de um dia, admitindo simplesmente gostaria de não ter feito isto, ao rever uma cena onde tenhamos feito algo evidentemente errado, salvar-nos-á das consequências futuras. Quando ao morrer abandonamos o corpo denso e entramos no purgatório, o panorama da nossa vida passada desenrola-se em ordem inversa, para mostrar-nos primeiro os efeitos e depois as causas de nossas ações. E aí sentimos intensamente a dor que causamos aos outros, a menos que efetuemos nossos exercícios de modo que vivamos todas as noites nosso inferno, sentindo severamente toda a dor que infligimos. Estes exercícios de nada valerão. Da mesma forma, devemos procurar sentir de maneira intensa a gratidão pela bondade que recebemos de outros e a aprovação pelo bem que tenhamos feito. Somente assim estaremos realmente vivendo a existência pós-mortem e avançando cientificamente em direção à iniciação.
O maior perigo do aspirante que está trilhando esse caminho é prender-se na armadilha do egoísmo, e sua única proteção deve advir do cultivo das faculdades da fé, da devoção e da compaixão para com todos. É difícil, mas pode ser feito, e quando isto acontece, a pessoa torna-se uma maravilhosa força para o bem do mundo. Se o estudante ponderou bem os argumentos anteriores, provavelmente compreendeu a analogia entre o ciclo longo da evolução e dos ciclos curtos, ou degraus percorridos no caminho da preparação. Deve ficar bem claro que ninguém poderá fazer esse trabalho pós-mortem por nós e transmitir-nos crescimento anímico. Assim como uma pessoa não pode comer o alimento físico de outra, transmitindo-lhe o sustento e o crescimento. Achamos absurdo quando um padre se propõe a diminuir a permanência de uma alma no purgatório. Então, como podemos acreditar que alguém, não importa quais as considerações feitas, possa evitar que passamos por algumas existências purgatoriais para o nosso próprio benefício e pretenda transmitir-nos a força anímica que deveremos adquirir no curso normal da vida, até o dia que estivéssemos preparados para a iniciação? É absurda a oferta para iniciar uma pessoa que ainda está no limiar do caminho. Devemos ter a indispensável força anímica para a iniciação. Caso contrário, ninguém poderá iniciar-nos. Se tivermos essa força, estaremos nesse limiar pelos nossos próprios esforços e podemos solicitar a iniciação como um direito que ninguém ousará refutar ou deter. Se fosse possível comprá-la, seria muito barato, mesmo por $25 milhões. E a pessoa que oferece por $25 é tão inescrupulosa como aquela que foi lograda. Lembramo-nos que se alguém se oferece para iniciar-nos numa ordem ocultista, não importa se é chamada Rosa Cruz ou qualquer outro nome, exigindo pagamento por uma taxa de iniciação, devemos considerá-lo um impostor. Explicações de que a taxa será usada para comprar insígnias, etc., são outras evidências da natureza fraudulenta da ordem. Repito enfaticamente que a iniciação não é uma cerimônia externa, mas uma experiência interna. Posso acrescentar ainda que os irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz no templo místico, onde eu recebi a luz, impuseram a condição de que sua ciência sagrada nunca deveria ser negociada por dinheiro. Gratuitamente a recebi e gratuitamente a dou. Tenho obedecido este preceito, tanto em espírito como em tudo o que escrevo. Como é do conhecimento dos que se relacionam com a Fraternidade Rosa Cruz.